Sabe, existe um nome que vira e mexe aparece nos bastidores do mercado financeiro global. É uma empresa tão, mas tão influente que muita gente se pergunta: será que a BlackRock é a dona do mundo? Bom, hoje a gente vai tentar entender essa história. Para a gente começar, vamos pensar num número que é até difícil de colocar na cabeça. 12 trilhões e meio de dólares. Pois é, essa é a grana que a BlackRock administra, com projeção para 2025. O número desse tamanho, claro, precisa de uma comparação para a gente ter uma ideia, né? Pensa só, isso é mais do que a economia da Alemanha e do Japão somadas. A gente não está falando só de uma empresa rica, é uma força econômica na escala de países inteiros. Uma quantidade de dinheiro assim tão absurda não se trata só de finanças. Se trata de poder, e isso nos leva direto para a pergunta principal. Afinal, como é que uma única empresa se transformou nessa gigante, quase invisível, que hoje molda a economia do mundo todo? Pode parecer surpreendente, mas a BlackRock não nasceu gigante, não. A história toda começa lá em 1988, com uma ideia bem simples, mas que se provou muito poderosa. O fundador da empresa, o Larry Fink, teve uma motivação bem forte. Ele tinha perdido uma fortuna na carreira dele antes da BlackRock. Então, ele ficou determinado a nunca mais ser pego de surpresa pelo risco. E com isso em mente, ele construiu uma empresa focada, quase obcecada, em uma única coisa: gerenciar riscos. E olha, essa decisão foi o que fez a empresa crescer de forma meteórica. Tá, mas na prática, o que a BlackRock faz? Bom, no fundo, ela é uma gestora de ativos. E aqui tem um ponto super importante. Eles não são os donos de toda essa grana. E esse é o pulo do gato. O dinheiro vem de fundos de pensão, da poupança para a aposentadoria, de investidores do mundo inteiro. De certa forma, esse dinheiro é nosso. Uma das grandes sacadas deles foi popularizar uma coisa chamada investimento passivo. A ideia é genial de tão simples. Em vez de tentar ser mais esperto que o mercado e ganhar dele, os fundos da BlackRock só tentam ser o mercado. Eles replicam o desempenho geral, isso é mais barato e o mais irônico, muitas vezes dá mais resultado. E no coração de tudo isso tem uma espécie de cérebro da operação, um supercomputador chamado Aladdin. Ele foi criado justamente para cumprir aquela missão original do Fink de ficar de olho em qualquer risco. E o sistema é tão poderoso, mas tão poderoso, que hoje até os bancos centrais usam ele para monitorar a saúde do sistema financeiro global. Então, ok, a gente tem um modelo de negócio simples, focado em risco. Mas o que acontece quando você aplica esse modelo em uma escala de trilhões de dólares? Bom, aí essa ideia simples se transforma em outra coisa, uma influência gigantesca. Pensa bem, com tanto dinheiro entrando nesses fundos passivos, a BlackRock, junto com outras duas gestoras gigantes, acabou se tornando uma das maiores acionistas de, basicamente, todas as grandes empresas que a gente conhece. Para simplificar, vamos usar uma analogia. Imagina que a BlackRock é tipo o bibliotecário do dinheiro do mundo. Ela não é dona dos livros, que seriam as ações das empresas, mas ela organiza e cuida da biblioteca inteira para todo mundo. O problema, com o tempo, esse bibliotecário ficou tão importante que agora ele pode dar palpite sobre que tipo de livro os autores, ou seja, as empresas, devem escrever. E isso nos leva a um conceito que os especialistas estão discutindo bastante hoje em dia, um negócio chamado propriedade comum. Funciona assim. A Pepsi quer acabar com a Coca-Cola. A Coca-Cola quer acabar com a Pepsi. É a lógica da concorrência, certo? Mas e se a BlackRock for uma grande acionista nas duas? Aí o objetivo dela muda. Ela não quer uma guerra de preços que prejudique as duas. Ela quer que o mercado de bebidas como um todo seja estável e dê lucro. Os críticos dizem que isso, claro, pode diminuir a competição. E menos competição, no fim das contas, raramente é bom para nós, os consumidores. E essa influência não para nas empresas, não. Ela vai muito além das salas de reunião e chega direto nos corredores do poder, lá nos governos, especialmente quando as coisas apertam. Com essa fama de ser a maior especialista em risco do mundo, a BlackRock virou a resolvedora de crises oficial dos governos. Desde a crise de 2008, é assim. Quando o sistema financeiro está balançando, o telefone que toca é o da BlackRock. A experiência deles e, claro, o supercomputador Aladdin fizeram da empresa uma conselheira praticamente indispensável para o Banco Central americano e para o Banco Central europeu. É uma posição muito única, né? Meio pública, meio privada. E isso rendeu a eles um apelido bem forte, o quarto poder do governo. O acesso que eles têm à política é uma coisa de outro mundo.
A BlackRock dá palpite em regra de banco, se reúne com presidentes e primeiros ministros. E tem mais. É muito comum ex-executivos da empresa irem parar em cargos altos no governo. É a famosa porta giratória entre o poder e o dinheiro. Mas como se diz, com grandes poderes vem grandes questionamentos. A solução, que era ter uma empresa focada em risco, acabou criando um monte de problemas novos para a gente debater. Um dos pontos mais polêmicos hoje em dia é a posição dele sobre o tal do ESG, sigla para ambiental, social e governança. Ao tentar se equilibrar nesse assunto, a BlackRock conseguiu uma proeza: apanhar dos dois lados. A direita acusa a empresa de promover uma agenda woke e a esquerda critica dizendo que eles não fazem o suficiente pelo clima. Isso tudo nos deixa com algumas perguntas importantes no ar, algumas lacunas de conhecimento. Primeira delas: se a BlackRock prefere que as empresas concorrentes fiquem amiguinhas em vez de competirem para valer, qual é o efeito real disso? A gente perde inovação? Paga mais caro pelos produtos? E tem outra. Quando o governo usa o nosso dinheiro, de impostos, para salvar a economia e contrata uma empresa privada para gerenciar esse resgate, como a gente pode ter certeza de que não há conflito de interesses? Quem fiscaliza isso de perto? É uma pergunta que fica. No fim das contas, a história da BlackRock é uma grande ironia, né? A empresa que foi criada para evitar o risco se tornou tão grande, mas tão grande, que o seu próprio tamanho virou um novo tipo de risco, um risco para o sistema inteiro. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se uma única empresa gerencia o dinheiro do mundo todo, quem, afinal, gerencia essa empresa?